meu tempo, o publicitário era um cara que tinha ele tinha uma entrada social. Ou seja, você para ser um diretor de arte ou diretor de criação, porque eu cheguei a diretor de criação depois, tem coisas espetaculares. Eu encontrei com o Lipavão uma vez, deixar para bom, não vou deixar para outra hora não, porque não vai ter outra hora, quem sabe. Pode falar, É o seguinte, sem problema, fica à vontade. Tem um livro que eu escrevi que é A Minha Vida com as Barbies. Eu, durante um tempo, entre 5 e 6 anos, não computei bem, eu cuidei das Barbies em toda a América Latina, da conta da Mattel Toys. Não era só Barbies, era He-Man, Skeletor, os carrinhos lá, os Matchbox e tudo isso. E eu ia todos os anos para a Feira do Brinquedo em Nova York, que era uma coisa fantástica. Que história, você imagina, é o seguinte, eu sou uma criança de 78 anos, eu adoro bonequinhos, brinquedos, eu sou uma criança. Mas eu acredito que todos nós, né, temos essa criança dentro Agora, da gente. Agora, tu imagina você ser uma criança e todo ano você vai ver os brinquedos que ninguém viu. É como, sabe o Willy Wonka, a fábrica de chocolate? É mais ou menos assim. Eu ia para Nova York, eu ia ver os brinquedos que as pessoas só iam poder ver se o brinquedo fosse aprovado no fim do ano. Era em fevereiro a feira. Eu ia assistir ao lançamento de todas as grandes fábricas internacionais, via tudo aquilo, para shows e mais shows, porque os caras botam dinheiro, que é uma coisa séria. Vi um show do Billy Cosby ao lado da filha do Billy Cosby, que depois caiu na desgraça, porque parece que assediava as meninas lá do programa, mas o cara era um gênio. Eu assisti do balcão do lado da filha do Billy Cosby. Então essa vivência, essa convivência com tudo isso dá uma certa riqueza. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual que é a sensação de ter uma conta tão grande como essa da Mattel, da Ford, na sua mão? Qual é a sensação de responsabilidade? Bom, a responsabilidade é terrível porque você tem prazos. O problema é o prazo. Quer dizer, o cliente chega para você e diz assim, olha, por exemplo, eu tinha a Unilever também. Então, sabonete Lux. Vamos mudar, coisas incríveis. É que eu não queria ficar me estendendo sobre isso. Por exemplo, os gerentes de marketing ficavam guardando o dinheiro, porque eles têm uma verba anual para gastar na propaganda. Então eles não querem gastar tudo, eles vão guardando. Chega no fim do ano, e isso não sei como é que é hoje, faz tempo que eu já não estou nesse mundo, mas é o seguinte, o cara estava lá, o sabonete Lux, ele tinha uma verba desse tamanho assim, gastou isso, sobrou isso, está chegando no fim do ano. É outubro, e o cara não gastou a verba. O que acontece? A matriz é nos Estados Unidos ou na Inglaterra. O cara tem que responder. Ele tem que vender o produto numa quantidade que ele propôs no começo do ano, e ele tem que ter gasto a verba de publicidade, porque ele tem que justificar porque que ele tinha aquela verba. Se ele não gastar toda a verba, no ano que vem ele não tem a verba. Ele vai ter menos verba. Então o cara economiza o ano inteiro e chega no fim do ano tem que gastar. Então, só uma curiosidade, um grande amigo, o cara era meu cliente, mas se tornou um grande amigo, ele jogava tênis, etc, tal, fora do Brasil. Aí ele chega no fim do ano, em outubro, quando eu já não quero mais trabalhar, porque daí em outubro nas agências, quando você trabalha nessas grandes agências, outubro e novembro, antes assim, até dezembro, para tudo e você vai jantar com um cliente, almoçar com outro, fazer o final de ano e perguntar quanto você vai gastar o ano que vem. E aí eu vou fazer meus números para Nova York, ele vai fazer os números dele para Londres ou para Nova York, e nós vamos, isso é momento de tranquilidade, de jantar, almoço. Você tem que, para isso, você tinha que saber escolher bons restaurantes, comer uma boa comida, escolher um bom vinho. Bom, era um outro mundo. Aí esse cara, ele me liga e diz assim, eu tô ferrado, eu preciso armar uma campanha agora porque eu preciso gastar, não me lembro o número, um monte de dinheiro que não dava para gastar no pouco espaço de tempo. Aí eu inventei o seguinte, assim, vamos colocar dentro do sabonete Lux, de alguns, um anel de brilhante. E vamos fazer uma campanha do Lux de luxo, está dando anel de brilhante. Você está usando o sabonete e de repente você encontra uma coisa ali que está raspando, é um anel de brilhante. Brilhante, brilhante mesmo. Então, para gastar dinheiro, vamos gastar dinheiro. Mas o que vendeu de sabonete, você não acredita.
Mas tem muitas histórias, tem muitas. Se você me permite, eu queria falar um pouco do livro. Eu ia falar sobre isso agora, que o livro que o senhor citou, Minha Vida com as Barbies, que é uma parte dessa vida publicitária dele, que está disponível no Kindle. Para quem quiser ler, fica à vontade. É um livro muito legal, com experiências de vida muito interessantes. E agora, em dezembro, o Sr. Hilton vai estar lançando um livro novo dele, e que eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso. Quando eu parei com a publicidade, até por um pouco de desencanto do que se tornou a publicidade, já não é mais o que é. Aí eu tive uma agência, resolvi parar com tudo, parei e me dedicar ao que eu sempre gostei, que é a literatura. Sr. Hilton, uma pergunta. Por que essa decisão de se tornar um escritor? Por essa admiração mesmo eu já escrevia, que o senhor tem? Também, pela admiração pelos escritores. E tem uma coisa que é bem sacana, mas é o seguinte: os escritores que eu gosto, e não são muitos, que eu leio com tanto prazer que eu leio pouco, ou seja, eu pegava quando o cara estava vivo, um livro novo dele, eu lia 2, 3 páginas por dia, que é para durar. Sabe quando você come um troço devagarinho, que é para durar? Então, por exemplo, Kurt Vonnegut, para mim o maior escritor contemporâneo. Pegava um livro dele e dizia, meu Deus... Bom, só para você ter uma ideia, eu passei minha vida, desde que eu conheci o Kurt Vonnegut, eu acho que eu tinha 18 anos quando quando li o primeiro livro dele, Sereias de Titã. Falei, meu Deus, eu preciso falar com esse cara. Eu passei dos 18 aos 78, ou seja, 60 anos, escrevendo uma carta para o Kurt Vonnegut, até que descobri que ele morreu. Eu escrevia a carta e jogava fora, porque eu achava que estava babando muito ovo, ou porque eu achava que não estava sendo honesto, ou porque eu achava que não estava falando exatamente o que tinha que falar. Ou seja, eu acabei não escrevendo a carta e fiquei sabendo que ele morreu. Então nunca falei com ele, nunca, nem falei, nem escrevi para ele. O cara é espetacular. Bom, aí um dia eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever livros. Eu escrevia poesias, acho que todo mundo escreve poesia, mas eu escrevia poesias e queria escrever um livro. Aí quando meu sogro morreu, um dia eu estava sentado na minha casa de campo e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um livro. E tomei a decisão, porque eu já escrevia anúncios, escrevia texto de anúncios e tal, eu vou escrever um livro. E aí comecei a buscar um herói, né? Eu preciso de um herói. E aí lembrei da minha avó. A minha avó dizia o seguinte, dizia assim, meu filho, não fique rezando para santo. Se você pode rezar para Deus, não pede para o santo é um intermediário, pede logo para o chefe do negócio. E aí eu pensei assim, vou criar um herói, já tem Super-Homem, já tem Batman, já tem um monte de herói, etc. Assim, qual é o maior deles? Deus. Falei, bom, então o meu herói é Deus, tá? Ele está desde o início da Terra aqui, porque vida é um sopro, é uma coisa que você não define. Então, ele já foi, num dos meus livros, esse Deus que se chama Rick Amadi na atual encarnação, ele diz assim, o que é um ano ou alguns dias para quem já foi um baobá, e a coisa mais instigante e importante que aconteceu na vida foi ver uma folha cair. Então, esse é um Deus que tem uma visão assim espetacular do mundo, porque ele já foi tudo, a vida dele já foi uma série de coisas. Então ele tem um conhecimento, tem um ditado que diz, sabe mais o diabo por ser velho do que por ser diabo, né? Esse meu Deus é mais ou menos assim, mas ele tem uma coisa importante que eu quis que ele tivesse, senso de humor. Então um Deus com senso de humor é alguma coisa que ninguém, eu acho que tinha pensado até eu fazer isso. Então, ele é um Deus com um senso de humor, que tem um auxiliar que é praticamente um filósofo, é um chinês, o Yu Ling, que sabe que ele é o auxiliar de Deus. E você imagina o seguinte, eu às vezes penso assim, imagina você viver na época de Hieronymus Bosch, e olhar para aqueles quadros e imaginar que aquilo ali podia ser o inferno, quer dizer, a vida seria uma desgraça. Agora você imagina, você está vivendo aqui, está tudo bem, pode ser que tenha um Deus, né? Pode ser que não tenha, você não sabe, você não viu, mas daí você sabe que tem um Deus. E mais que isso, você é o secretário de Deus.
como é que deve ser a vida do Yuling sendo o secretário de Deus? Então eu falei, isso aí dá história legal. Aí eu fiz o primeiro livro, que era Laila, o Divórcio de Deus. Depois veio o segundo livro, que era Vidas, Diversão Mortal, porque a vida é uma diversão mortal. Você se diverte, ou não, né? Mas no final você morre, é sempre mortal. Ou seja, é um parque de diversões, você escolhe o brinquedo, mas você vai morrer no fim. Aí depois tem Deus Joga Dados, que é uma brincadeira com Einstein, que Einstein disse que Deus não jogava dados, e o meu personagem chega um momento que ele diz no livro, Yuling, eu não somente jogo, como se precisar eu rolo. Porque ele precisa resolver uma situação e ele não vai deixar barato. Então, é uma situação, outras palavras do livro, o Rick Amade, ele é um cara que só entra em ação, esse meu Deus, quando as coisas chegam ao ponto de Deus nos acuda. Antes disso, ele não se mexe. Isso é o livre-arbítrio. Depois tem o Deus Saiu, Mas Volta Já, que é o quarto livro, e aí chegamos aqui, nesse aqui, que é o quinto, o sexto está no forno, o sexto se chama Kennedys, Uma Divina Tragédia, também é com Rick Amade. E esse é o concerto de Brandemburgo, para Deus Perder o Sono. Tem aqui um subtítulo que é Uma Boa Hora para se Discutir a Reencarnação. Eu acho que é o que falta, é as pessoas sonharem, é as pessoas acreditarem num Deus que toma chá com conhaque e leite, que tem uma atitude britânica sempre, que tem um humor britânico e que é um cara que admira e tem amor pela humanidade, independente das porcarias que a gente faça no dia a dia. Esse é um Deus manso, né? E, claro, isso que não é uma religião, isso aqui não estou tentando converter ninguém a nada, simplesmente é diversão, é um livro que você começa a ler e é um livro que eu escrevo para mim. O Kurt Vonnegut morreu, eu escrevo para mim. Né? Eu não tenho mais livro dele, eu faço meus livros. Né? É meio cabotino isso, mas tem a ver com a realidade. Uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor também, nem é uma pergunta na verdade, é falar um pouco mais do Instagram do seu Hilton, porque alcançar mais de 100 mil seguidores hoje, divulgando arte de um modo muito sucinto, interessante e simples, isso é para poucos, seu Hilton. Bom, isso tem um começo, toda história tem um começo. É o seguinte, meus livros, provavelmente vocês que estão vendo essa entrevista com a Jéssica, nunca ouviram falar no meu nome. Isso é o começo de conversa. Mas vocês com certeza ouviram falar de Paulo Coelho ou leram alguma coisa dele. Por quê? Porque o Paulo Coelho é conhecido, mas não é conhecido porque ele é escritor, porque no que me diz respeito, para mim, escritor é uma coisa que ele não é. Mas ele fazia letras boas lá como é o nome do Raul Seixas. Raul Seixas. Que esse eu admiro realmente, porque esse cara era maluco beleza, ele era realmente maluco totalmente beleza. Fora da caixa, Raul Seixas. Mas eu sei que o Paulo Coelho fazia letras para ele, e aí estava tudo bem. Aí ele resolveu escrever, começou a escrever um monte de bobagem lá. Os livros eram tão ruins que eu comecei a ler o primeiro livro dele e não consegui passar do primeiro capítulo. Mas não dá para continuar. Bom, mas tudo bem, não vou ficar... Minha avó falava, se você não tem nada bom para falar do cara, não fale. Então já falei demais. Mas eu pensei, por que ninguém me conhece se meus livros... Bom, eu tenho Simancol. Se meu livro fosse ruim, eu tinha parado no primeiro. Eu tenho Simancol. Mas... ninguém me conhece. E eu trabalhei em publicidade a vida inteira. Eu fiz um monte de gente que não era conhecida ficar conhecida. Eu fiz uma Miss Universo, uma Barbie minha virou Miss Universo. Eu botei ela no Miss Chile, falei, você vai para o Miss Chile, ela ganhou Miss Chile, acompanhei ela para Miami, ela ganhou Miss Universo. Cecília Bolocco, para quem quiser saber. Ela era minha Barbie, era a Barbie Rocker, fazia eventos comigo. Bom, depois de Barbie, ela ganhou Miss Universo, depois ela foi âncora da CNN em Atlanta e depois foi mulher do Carlos Menem, só isso, tá? Era Barbie minha. Eu pensei assim, se eu faço isso para os outros, eu preciso me tornar conhecido, mas eu ganhei prêmio, etc. Eu nunca fui buscar prêmio, nunca me incomodei com isso, nunca achei que eu tinha que aparecer em lugar nenhum. Eu vou começar a me divulgar. Como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre alguma coisa que eu entendo, sobre arte.
um negócio que eu sempre gostei e entendo. E comecei despretensiosamente, nunca paguei nada, só fazia um programinha de 3 minutos, depois virou 1 minuto e meio, falando sobre um artista ou outro, mas arte em geral. Então, num programa eu falava sobre um pintor clássico, um pintor brasileiro, depois falava sobre um filme que eu gostava, cinema, um diretor de cinema, outro diretor de cinema, depois teatro, musical, e ia variando as diversas, fotografia, arquitetura. E de repente, para minha surpresa, hoje eu estou com 117 mil seguidores. E eu faço o cálculo assim, eu sou meio jacu nesse ponto. Assim, eu nasci numa cidade que até hoje tem 5 mil habitantes, Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Uma cidade que está lindinha agora, também tem águas minerais. E eu nasci lá, ou seja, a minha cidade do Rio Grande do Sul, de 5 mil habitantes, eu tenho 117 mil pessoas que me seguem na internet. Eu olho e tem gente me seguindo nos Estados Unidos, na Itália, na Europa em geral, na Espanha, no Chile, em vários lugares. E eu estou falando de arte. E o principal é que 90% das pessoas que seguem está aqui no Brasil. E dessas pessoas que me seguem, mais ou menos, acho que 80%, eu perdi a conta, é aqui de São Paulo. Então, eu vou aproveitar, viu, Jéssica, se você me permitir. Sim, esse livro, esse aqui é o boneco, é o primeiro livro, né? É a prova, né? A gente sempre faz uma prova antes. E esse livro, aqui atrás, estou eu na frente, que foi um dos sonhos realizados da minha vida, com Dom Quixote de La Mancha e o Sancho Panza na frente da casa dos Cervantes em Alcalá de Henares, na Espanha. Fui lá visitar, assinar o livro de presença, dizer, estive aqui. E eu vou lançar esse livro no dia 15 de dezembro, agora próximo, aqui no Clube Nacional, às 20 horas, noite de autógrafo. Espero que vocês, vendo esse programa, venham me prestigiar aqui. O livro é divertido, vocês vão gostar. Não é um livro sobre religião, é sobre um Deus divertido. Eu posso contar uma história nesse programa? O senhor comentou essa história aqui na Casa de Cervantes. Eu vou contar uma história minha agora. É claro. Eu não esqueço o dia que eu fui no prédio da Secessão de Viena e me dei de cara com o friso de Beethoven. Pois é. São momentos... É um momento mágico. Claro, algo que é mágico. Claro. Quando você vê aquele friso que você só viu em livro a sua vida inteira. Você estudou História da Arte várias vezes. Eu mesma estudei várias vezes. E quando eu vi aquele friso e o beijo do Gustav Klimt, e os quadros do Egon Schiele, os pôsteres da Secessão no Museu Leopold, é uma experiência que transforma. Não? Você começa a ter outra visão. Você sabe, complementando isso que você está falando, porque isso é uma verdade assim, cristalina. Para quem tem coração, para quem tem respeito pela obra do outro, né? Porque tem gente que olha já, tanto faz, eu também faria, não faz. Eu vou te contar, quando eu cheguei na casa do Cervantes, eu cheguei na casa dele, você entra e tem um livro que você assina de presença. Tinha um senhor de idade, normalmente pessoas do governo que eles dão emprego para gente já de mais idade para ficar cuidando ali do livro. Quando eu cheguei para assinar o livro, o cara abriu o livro, eu estava com a minha mulher, eu não aguentei, eu comecei a soluçar e comecei a chorar. E mesmo agora eu fico meio emocionado, porque é o seguinte, esse era o cara, né? Eu estou na casa dele e vou te dizer mais, coisas que poucas pessoas sabem. Aquele chapéu do Dom Quixote, aquilo não era um chapéu. O Dom Quixote de La Mancha, ele tinha um chapéu, eu lembro que tinha uma meia-lua aqui na frente cortada, né? Aquilo não é um chapéu, aquilo é uma bacia de fazer a barba. Aquela meia-lua, ela vai no pescoço do cidadão aqui e o barbeiro faz a barba e a água e a espuma cai aqui naquilo, é um protetor. Ele usava aquilo como o menino maluquinho do Ziraldo, usava um balde na cabeça. Não era um balde, era uma panela. Era uma panela. Então, o Dom Quixote usava aquilo. Aí eu entro na casa do Cervantes e a panela, o chapéu do Dom Quixote, a cadeira onde ele fazia a barba e aquele protetor para cair a água, está lá. Então, você de repente, assim, é como se você passasse por um buraco assim e caísse no passado e só falta o cara estar ali. Ele esteve comigo a vida inteira, ele está comigo nesse momento, eu acho que eu já
falei isso em outras vezes, as pessoas não se dão conta de algumas coisas muito simples. Desde que o mundo é mundo, a água que tem aqui é a mesma água. Então a água que estava dentro do corpo do Cervantes pode estar no meu corpo hoje, pode ter passado pelo meu corpo, pode estar no chuveiro, pode estar na água mineral que eu estou tomando, porque a água é a mesma. Então nós temos uma conexão, por exemplo, isso que você sentiu quando você viu as obras, quando você viu o beijo do Klimt, sabe, o Klimt está em você também. O Klimt está no Sereno, está no Orvalho, o Klimt está... Nós estamos em conexão. Quando nós estamos também nesses locais, né? Tem uma conexão. Tem uma conexão muito Tem uma forte. conexão. Porque em si. Eu acho que a essência do indivíduo vive ali. Né? Ela continua ali, ele foi embora. O corpo da gente, eu não quero entrar em filosofia, mas o corpo da gente é uma passagem, sabe? É um empréstimo. Eu costumo dizer o seguinte, isso aqui, eu um dia estava olhando para cima, uma noite estrelada, e pensando assim, esse corpo é a maneira que o universo encontrou de se contemplar. Porque na hora que você olha para o universo, como Nietzsche, né? Quando você olha para o abismo olha para você, né? Quando você olha para o universo olha para você. Então é a maneira que o universo encontrou de se olhar no espelho, de ver sua grandeza. As pessoas às vezes não têm consciência disso. A gente não é nada, absolutamente nada. Então você olha isso, é uma coisa tão imensa, tão fabulosa, tão espetacular, sabe? Então, olha, vidas, diversão mortal. Vamos aproveitar enquanto ele está aqui. Venham aqui, ver meu livro. Eu também penso muito nisso, Sr. Hilton, dessa questão. Porque nós estamos exatamente aqui. E amanhã? Amanhã nós não podemos mais estar aqui, por exemplo. Mas é um sopro para terminar. É um sopro porque é o seguinte, olha para trás na tua vida. Estou com 78 anos, eu olho para trás na minha vida, eu continuo aquela criança que atirava pedrinha em passarinho com estilingue. Eu continuo aquela criança, eu não atiro mais pedrinha em passarinho porque eu agora tenho pena do passarinho. Quando eu era criança não tinha. Mas eu continuo aquela criança. Então, foi ontem. Então, na hora que você morrer, você vai dizer, o que eu vivi? Foi ontem, é um átimo, é um milésimo de segundo a nossa vida. Perante o universo não é absolutamente nada.